na época, a gente fez durante quase 1 ano e meio, a gente foi para as principais seguradoras, principais operadoras, e ao final das contas a gente conseguiu uma coisa exclusiva, que foi um contrato guarda-chuva entre o braço de benefícios da ABS, né, que é um outro CNPJ chamado CAESBRA, Caixa de Assistência das Empresas de Software, onde você tem uma série de vantagens. Por exemplo, na parte de saúde, é muito comum que as operadoras elas tenham aquelas faixas de até 29 vidas, até 99 vidas, que você entra num sopão de outra apólice global da seguradora, e você também não tem grande poder de negociação. Por exemplo, a analogia que eu faço com a Vivo, né, telefônica e tal, se você é um cliente normal, você não tem muita chance. Agora, se você tem um contrato corporate e é atendido por um gerente de conta, grandes contas, você passa a ter alguns privilégios. E é o nosso caso, onde a gente tem relacionamento direto com a vice-presidência, e toda a negociação, que, por exemplo, agora nós vamos ter reajuste em 1º de agosto, já começamos a negociar. Então, eles vêm com reajuste X, a gente coloca outro, faz uma contraproposta, e na 3ª, 4ª rodada de reuniões a gente consegue reajustes bem menores, diferentemente do seu corretor atual, onde você é um cara pequenininho, 10 vidas, 20 vidas, 50 vidas, e você não tem muito poder de barganha. Então, é uma apólice coletiva onde a responsabilidade junto ao Bradesco Saúde é com a CAESBRA, né? E isso significa que a responsabilidade de pagamentos, essa coisa toda, é lógico que se você não pagar, a gente vai por cima de você, mas, em primeiro lugar, a Bradesco vem em cima da gente, que é o polo mais forte, né? Então, tem uma série de condições, e o que a gente entende que seja a forma mais fácil, até porque a nossa apólice hoje, nós estamos aí com 1.200 vidas, e a gente está iniciando agora, nessa semana, uma campanha de vendas para dobrar esse número de vidas, porque quanto mais vidas entram, mais você dilui os seus riscos. Então, imagina você na sua empresa aí com 10, 20, 50 pessoas, se você tem uma pessoa que tem uma cirurgia, tem um acidente, tem uma sinistralidade alta, né, que tem lá, fica um neonatal, que fica numa UTI durante um mês, aquilo custa 100, 200 mil reais, aquilo impacta violentamente o teu reajuste anual do próximo ano. E ao passo que você está numa apólice maior, aquela gota d'água num copo, ela tem um efeito. Agora, num balde grande, aquilo passa a ser despercebido. Então, essas são vantagens, né, que você tem, e o acompanhamento, né, quer dizer, a simplificação operacional. Hoje, toda a parte de RH é feita pela 2G, que é a nossa corretora, onde eles conseguem fazer todas as movimentações, inclusão, exclusão, toda aquela coisa chata, né, do dia a dia, do RH, que às vezes você tem que, dependendo do volume de pessoas, você tem que ter uma pessoa part-time, ou às vezes até tempo integral. E a gente também conseguiu algumas coisas exclusivas, por exemplo, carência zero, né? Então, vamos supor que hoje, dia 30 de junho, se você fosse entrar a partir de amanhã e tivesse alguém com 8 meses de gravidez, ela poderia já ter o parto em julho, dentro da apólice, com custo zero. Então, a carência é uma coisa que não tem aquela questão de 180 dias, elegíveis, etc, etc, né? Outra coisa que também é um diferencial da nossa apólice é um valor igual, tanto para uma criança quanto para um adulto. Isso significa que você, em janeiro, por exemplo, paga 10 mil reais, em dezembro, se fosse o reajuste anual em janeiro, 10 mil em janeiro, 10 mil em dezembro. Sim. Agora, o que acontece hoje, quando você tem por faixa etária, em janeiro você paga 10 mil, em fevereiro, porque alguém fez aniversário e mudou de faixa, vai para 10.300, depois vai para 10.500, chega no final do ano, você está pagando 11, 12 mil reais, só pela essa movimentação natural
dos aniversários que ocorrem na empresa. Então, você tem uma previsibilidade em termos de orçamento. E aí, o Bradesco, quer dizer, hoje atende no Brasil inteiro. Ele também, por exemplo, quando eu vou lá para o Web Summit com o Thiago, eu não preciso pagar no meu plano, eu não pago aquela taxa de seguro obrigatório que você tem que entrar na Europa, que custa $100, $200. Então, isso é um custo que, como nos últimos 1 ano e meio, né, Thiago, fui 4 vezes para lá, isso já me deu uma economia bastante grande. Então, são uma série de benefícios que você hoje faz tudo pelo celular, pede reembolso pelo celular, você tem uma facilidade digital para nós que somos da área bastante interessante, né? E aí a gente está, como eu falei antes, né, a gente está numa fase agora de renegociação. Os nossos preços são de agosto do ano passado, e só para vocês terem ideia, hoje a partir de R$418 a gente tem um plano enfermaria, que é um basicão, mas que já atende o seu colaborador, né? Quer dizer, hoje em dia, com a falta de mão de obra que nós temos no nosso setor, é bastante importante você ter isso como uma forma de atração, né, dos seus colaboradores, no sentido de oferecer um plano Bradesco que é top hoje. A Bradesco é líder número 1 no ranking de seguradoras, e basicamente é isso, né? E tem todos os procedimentos. Outra coisa também, eu só vou, em primeira mão aqui, eu vou compartilhar minha tela, só da campanha que a gente vai lançar amanhã. O Luiz marcou direitinho a data, viu, Feliciana? Ele não é bobo, não, que ele vai em primeira mão aqui. Eu vou colocar aqui, vocês estão vendo a minha tela? Sim, estou sim. Tá, essa é a penúltima versão, a última está saindo do forno daqui a pouco, onde a gente fala um seguro-saúde para empresas com apólice totalmente exclusiva. E aqui a gente fala de alguns diferenciais, né? Então, nós temos associados que chegaram a ter 40% de redução, R$500 mil, R$1 milhão por ano de economia, numa empresa aí de 180 funcionários, né? Carência zero, como eu te falei, cobertura sem faixa etária, que é a questão aí da criança e do adulto. Outro diferencial, o plano para PJ, né? Muito comum no nosso setor você ter alguns colaboradores que são contratados via PJ. Então, também tem toda uma regra do jogo para aceitar esses PJs, e também uma rede de serviços aí, como eu falei, nacionalmente, né? Aqui está 450, 418 na realidade, com database de agosto do ano passado. Vai ter um reajuste, a gente ainda não sabe quanto vai ser o reajuste. Aquele atendimento nacional e internacional também você pode, caso tenha, dependendo do plano, caso você tenha algum problema no exterior, também tem condições, algumas regras que podem ser pagar um tipo de uma verba X para alguma despesa que você tenha, se tiver que trazer um parente para viajar, para te acompanhar, também tem todas umas regras, aqueles descontos em farmácias, essa questão importante da redução da atividade operacional do RH proporcionada pela 2G, isso também é bastante importante. E a gente vai estar lançando aí uma série de perguntas e respostas, quem é Bradesco, se eu preciso fazer o seguro só de algumas pessoas na empresa, se eu faço de todo mundo, quem é a corretora, os planos, aí vem, basicamente essa a landing page que a gente vai estar colocando, no sentido de mostrar, e vai ter toda uma campanha com funil de vendas, spin selling, aí todo bem agressivo aí, que tá todo mundo com as velas arriadas e nós estamos com as nossas velas prontas. Assim que o primeiro vento soprar, a gente sai na frente, né, Alex? Então é isso, Luiz. Muito legal. Então, a gente fiquem à vontade aí das perguntas, e eu também, depois no final, se tiver tempo, eu tenho uma apresentação rápida de meia dúzia de slides da ABS, aí, institucional, de coisas que a gente está fazendo, que inclusive o protocolo aqui com a Prefeitura de São Paulo, que a gente assinou no sábado, sobre essas regras de transição, tem QR Code aí para que
Eu sei que São Caetano deve estar fazendo isso também, mas é importante compartilhar essas informações que servem para nós também, né? Os cuidados que a gente deve ter nas nossas empresas enquanto a essa volta, esse retorno, cuidados higiênicos, etc. Né? Sim, mas fica sim. à vontade aí das perguntas, a gente pode depois também, outra hora, marcar alguma coisa mais específica para a tua turma. Vamos lá, fica à vontade. Minha dúvida inicial é assim, a gente vai oferecer esse plano com todos esses benefícios para os nossos associados. O canal de contato, ele vai falar, hoje a gente vai passar diretamente para o Alex, vai ter tem um formulário que você quer preenchido, como que a gente estabelece essa comunicação para saber que ele é um associado nosso? Então, a gente tem, dentro da ABS, a gente tem esse formalismo, né? Quer dizer, hoje para a Bradesco, ela exige um documento que é uma assinatura dessa... Na realidade, é uma apólice com subapólices, né? Então, hoje a gente está na subapólice 110. São 110 empresas que estão debaixo desse guarda-chuva e um dos documentos que é exigido nesse acordo é uma carta da ABS dizendo que aquele cara é associado, está em plenas condições, blá, blá, blá. Então, é isso aí, a gente acerta o procedimento, mas, basicamente, o teu associado, você, quando eu falo você, né, falo a entidade, a gente define essa carta, que vai ser igualzinha da ABS, onde você, com aquela carta, eu sei que ele é seu associado, e é importante que ele sempre fique seu associado. E uma das coisas importantes para vocês entenderem por que nasceu isso, né? Lá por 2010, 2011, eu estava à frente do marketing da ABS, hoje estou na área de relacionamento. Nós tínhamos um problema de todo mês entrava sócio e saía sócio. Entrava e saía, e a gente percebeu que por que estava acontecendo isso, né? Quer dizer, então tinha vários problemas, né? Primeiro é o problema nosso de comunicação, como a gente acaba tudo, pelo menos lá na ABS a maioria são voluntários, né? Então você se dedica para o seu negócio, mas se dedica nessa causa também. E a gente percebeu que o associado não estava enxergando, estava querendo novas coisas, como você citou na nossa primeira conversa, né? O associado está me pedindo isso e vamos oferecer. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um benefício que veio ser o seguro-saúde, que foi o primeiro, a gente tem outros, eu já falo em seguida, para fidelizar o nosso associado, que, por sua vez, fideliza o seu colaborador. Então, é uma cadeia do bem, no sentido de que, entre aspas, né, eu amarro o associado e o associado, entre aspas, amarra o seu colaborador. Porque hoje em dia o cara dá R$1.000 e o cara muda de emprego. Só que com o plano de seguro Bradesco, e o cara é casado e tem um filho, não é 1.000 que vai segurar, vai ter que ser 5.000. Então, aí o cara pensa duas vezes entre sair. Então, isso mostrou, ao longo desses 7 anos, que a gente, dos 110 empresas que estão na ABS, que estão no plano de saúde, no seguro-saúde, 1/3 se filiaram à associação por causa do seguro. Então, eu gero uma receita para a associação também, com as mensalidades que são a partir de 111, né? O que eu faço uma analogia, costumo fazer uma analogia com um clube esportivo, né? Você tem que ter a quadra de tênis, você tem que ter a quadra de squash, você tem que ter a balada para os adolescentes, você tem que ter o bote para os adultos, o boliche. Então, a gente tem que estar sempre inovando em relação à atratividade, né? Então, eu vejo que a gente começou com o seguro-saúde, depois de 2 anos a gente pôs o odonto. O plano odonto, ele tem uma flexibilidade maior, que você pode colocar pai, mãe, sogra, papagaio, cunhado. Já o seguro-saúde, não. O seguro-saúde é para 100% da sua folha, sócios, colaboradores e PJs, mas você não pode colocar a sogra nem a mãe se não tiver no contrato social. Agora, o odonto, não. O odonto já é... E você também pode escolher, olha, o odonto eu ofereço para os meus colaboradores, mas eu não pago nada. Quem quiser, paga. Então, aí tem algumas coisas. Depois a gente fez um seguro de vida. O seguro de vida é com a AIG, seguradora, a maior seguradora americana.
Depois, agora lançamos o seguro cibernético, né, que vem com essa questão de LGPD, essa coisa toda, erros e não sei o quê. Você tem uma apólice que, caso você, o seu colaborador, sei lá, apague o banco de dados do seu cliente por algum erro operacional, você tem uma apólice garantida que você, se o teu cliente for te acionar, você já tem uma apólice, sei lá, de 500 mil, 1 milhão. Isso também é um diferencial de marketing, né? Porque hoje em dia você está lá na concorrência, o cara vai ver as suas certificações, você fala, eu tenho um seguro da IG numa apólice que, caso venha acontecer alguma coisa, eu tenho uma apólice para cobrir eventuais prejuízos que eu venha a te causar. Então, a gente vem aos poucos fazendo isso, a gente está com ideias de ter outros tipos de seguro celular, e aí a corretora também faz os seguros do teu imóvel. Agora, quando a gente fala dessa a gente vai fazer uma conferência de associação mês a mês, porque da mesma forma que você falou, o cara vai entrar por conta disso, mas aí no mês seguinte a gente faz uma conferência para saber se esse cara continua associado ou não. Uma vez que ele aderiu ao plano, esse plano faz parte dele, da empresa dele, ou tem algum tipo de vínculo que ele fala, não, eu preciso me manter associado para se manter com aquela vantagem. Então, o que acontece é que, na realidade, quando começa o jogo, você dá uma carta dizendo que ele é associado seu, certo? E eu vou te avisar que, olha, esse cara está no seguro-saúde. Você sabe que, por exemplo, meia dúzia dos seus associados entraram no plano. Então, você sabe que eles entraram, porque eu vou ter que te pedir uma carta e tal. E você que tem que ter o controle, se um desses 6 for pedir baixa, aí você breca aí na tua porta e fala, olha, se você perder isso, se você sair aqui do, sei lá quanto que é a mensalidade, você está perdendo 5 mil reais por mês de economia no teu plano de... Entendeu? Então, é uma forma de vasos comunicantes aí. Quer dizer, a gente vai definir a melhor forma do teu profissional para a gente ter essa questão. Agora, o importante é que vai ser benefício tanto para a saúde dos funcionários dele, mas principalmente a economia. A economia é a base de tudo. Quer dizer, quando ele for... a gente faz uma análise, né? Quer dizer, então, imagina que você tem um plano hoje que vai vencer, sei lá, renovação em novembro. Sem compromisso, a gente vai fazer uma análise do que você está pagando hoje em relação ao mercado para que veja se vale a pena com todos. Tem que pagar a mensalidade da sua associação, da ABS, não sei o quê, papapá. No final, o cara tem que ter 1.000, 2.000, 5.000 reais de economia, porque a mudança de um plano de saúde não é uma coisa que a gente faz todo dia. Isso tem impacto operacional, nos colaboradores. Pô, vai mudar o plano, eu gostava do meu médico, o meu médico não está, sabe? Tem toda aquela parte emocional aí que a gente tem que tomar cuidado. Não é assim de tomar baixa. Vamos abrir para a pergunta, para ver se tem mais alguém que está com alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida, o Carlos está por aí também, obrigado aí, viu? Se tiver alguma dúvida, pode falar, o Wilson também, o Hugo, o Thiago também. Se tiver com dúvidas, acho que a gente pode ir explorando as dúvidas, principalmente em relação aos benefícios para o associado, né? Sim. Alguém tem alguma dúvida aí que quer compartilhar? Eu tive umas perguntas, o Wilson, da Mercado Serviço. O Wilson, pode falar. Consegue me ouvir? Sim, tranquilo. Então, uma delas era de dependente, né? Você disse que não pode colocar um dependente. Se quiser colocar a esposa, por exemplo, você não pode, né? Não, pode. Inclusive, você me lembrou um fato, todo seguro permite filhos até 24 anos ou estudante. Nós temos uma condição de 29 anos. Ou seja, você consegue garantir os seus filhos até 29 anos. Ou seja, essas coisas foram sendo construídas ao longo de 7 anos, e isso é um trabalho da 2G, né? Quer dizer, a gente brinca, né? Quer dizer, que corretor, né? Corretor de imóveis é um mal necessário, não sei o quê, mas no dia a dia você percebe o valor que é agregado, né? Então, o que aconteceu? Lá atrás, um associado tinha uma demanda específica e a gente
foi brigar, quer dizer, as brigas com o Bradesco também não são fáceis, né? São meses e meses, né? Pensa que você pede isso aqui, nós demoramos, sei lá, 8 meses de briga, né? A gente não desiste. Eu sou chato, o Alex e a Cláudia são mais chatos no posto do que eu, e essa demanda de um associado beneficiou o grupo inteiro. Então, esse é o legal, e a 2G, por estar bastante tempo no mercado, o Alex já foi da Honda, foi outras empresas, tem uma experiência muito grande e conhece os mecanismos de dentro da operadora, né? Também, sem falar nomes, só para citar um caso da importância do papel, né, do corretor, quando ele é ativo, nós tínhamos uma situação de um associado que, por qualquer motivo, acionou o jurídico dele contra o jurídico da Bradesco, né? E aí a coisa ia pegar fogo quando, sem querer, eu estava na área um dia, escutei esse caso ali, e aí comentei com o Alex. Em uma semana, por vias administrativas, sem os advogados, nada contra os advogados, o Alex resolveu. Então, da mesma maneira que nas nossas empresas a gente sabe o caminho das pedras, né? Então, acho que isso tem um valor muito grande, né? Só porque quem passa isso, né? E é um negócio que... Então, Wilson, respondendo sua pergunta, os dependentes que estão no seu imposto de renda, então, se você... É isso, né, Alex? Se a sogra ou a mãe tiver como dependente, pode colocar ou não? É isso aí. Não, hoje é o seguinte, o plano ele é compulsório. Então, obrigatoriamente, a gente coloca todos os titulares da empresa, sócios, funcionários, CLTs, PJs, né? E os dependentes diretos. Quem são os dependentes diretos? Cônjuge e filhos. Tá? Então, cônjuge e filhos entra sempre na apólice como dependentes do titular da empresa. Tá? O que não entra é pai e mãe, que eles consideram como agregados, né? Então, no caso de pai e mãe, tio, tia, quer dizer, os dependentes, vamos falar assim, os parentescos de segundo grau para cima, já não entram. Então, o de primeiro grau, que é cônjuge e filhos, hoje entram na apólice normalmente. Entendi. E os diretos, só até 29 anos, né? É isso. Isso, até 29, porque o mercado hoje trabalha com dependentes até 21 anos ou até 24 se eles forem universitários, né? Dentro da apólice, a gente conseguiu estender essa regra para que conseguisse manter dependentes até 29 anos, né? Tá. Então, uma outra dúvida que eu tenho uma cobertura maior. Se você tem um mínimo de funcionários da empresa que você precisa? Pelo menos 3 vidas. Pelo menos 3. Se você tiver uma empresa com mínimo de 3 vidas, a gente já consegue criar uma apólice empresarial. Com menos de 3 vidas, a seguradora entende que é um plano familiar que está, entre aspas, maquiado como seguro empresarial, né? Entendi. E nesse nível de... Wilson, posso complementar a sua pergunta? Pode, claro. Nesse nível de negociação que a gente está, existe diferença o plano empresarial dentro desse guarda-chuva? O plano empresarial e o plano individual tem alguma diferença ou não? Hoje a gente só pode trabalhar dentro dessa apólice com planos empresariais, com CNPJ. Qualquer empresa pode entrar a partir de 3 vidas. Se eu for uma pessoa física e quiser entrar nesse programa, eu não consigo hoje, porque hoje ele é considerado como uma apólice empresarial coletiva. Né? Tá. E aí eu tenho mais uma dúvida com relação... Eu vi você falar de um plano enfermaria de R$418, alguma coisa nessa faixa que ainda não reajustou, né? Mas, por exemplo, você pode botar lá uma quantidade de funcionários nesse plano de enfermaria e você pode ter um executivo num plano adicional que você queira? Um plano pode, um pouco sim, melhor? Wilson. Hoje a gente tem 7 planos dentro da apólice. 3 dele para a diretoria, né? E 4 deles que podem ser para todos os funcionários também. Se um diretor quiser entrar num plano Flex Enfermaria, que é esse primeiro plano de R$418, ele pode também. Mas eu vou ter planos que vão cobrir, que é o Nacional Plus 3 e Nacional Plus 8, que vai cobrir o Einstein, o Círio, o Oswaldo Cruz, o Laboratório Fleury, né? Que você pode determinar por elegibilidade dentro da pólice, dizendo diretores vão entrar no plano A, funcionários vão entrar no plano B. Você quem vai criar dentro da sua estrutura da empresa qual é a elegibilidade de planos. Entendi. E as 3 vidas já computa isso, por exemplo, se você botar 2 funcionários e você como executivo no outro, pode ser? Sim.
Tá, Correto. entendi. Pode ser. Ok. Wilson, só fazendo uma ressalva, né, que até você colocou que o mínimo são 3 vidas, mas assim, desde que essa seja a totalidade da empresa, tá? Ou seja, de colaboradores e sócios, tá? Porque, como o Alex citou, é um seguro compulsório, onde, no caso, tem que ter a totalidade que representa a empresa, ou seja, 100% dos sócios ou 100% dos funcionários e seus dependentes legais, tá? Ah, entendi. Tá. Bem colocado. Ainda estou um pouco Você na dúvida. falou de PJ, tem uma regra para PJ também. O PJ, a regra para ele é o seguinte, ele precisa ter um contrato com a sua empresa, que seja uma prestação de serviço de pelo menos 12 meses, né? Não pode ser um contrato de 2 meses, tem que ser pelo menos 12 meses. Ele já tem que estar trabalhando para vocês, né? Há pelo menos, não lembro agora se eram 6 meses, é isso, Cláudia? Ele tem que estar no mínimo 3 meses. 3 meses trabalhando para a empresa, né? Isso. E a empresa tem que apresentar os 3 últimos comprovantes de pagamento para esse PJ para comprovação de vínculo dele com a sua empresa. Ok. Os empreendedores individuais, no caso, por exemplo, a gente tem o Hugo aqui, que ele fatura milhões, mas ele faz as palestras dele. E ele tem, né, só ele e a Siri que faz toda a agenda eletrônica dele. Ele é totalmente... Essa é tudo automação. Totalmente com automação. Nesse caso, ele não conseguiria entrar por ter dentro do CNPJ dele só ele, é isso? Se ele, de repente, for casado e tiver a esposa e um filho, ele já computa 3 vidas. Aí ele já consegue entrar dentro do programa. Eu não preciso ter 3 titulares, né? Eu preciso ter o total da empresa. Se ele é um MEI, mas ele tem a esposa e um filho, são 3 vidas, eu já consigo colocá-lo dentro da pólice. Então eu tô tranquilo. Eu tenho 2 filhos, mais esposa. É uma outra faixa, vou até ganhar desconto. Já pode abrir uma subfatura já. No caso da empresa já ter uma apólice Bradesco e entender se é vantajoso migrar, é simples como se eu estivesse migrando de uma seguradora para outra, de um escritório para outro, é isso mesmo? Não, aí realmente você pegou no calcanhar de Aquiles. Aí. O Bradesco ele determinou uma regra que é o seguinte, somente empresas que são Bradesco não podem entrar dentro da própria apólice do Bradesco. Por que eles fizeram isso? Para não se canibalizar. Senão eles tirariam uma empresa que já está pagando X para pagar X menos alguma coisa, e é um grupo que já estaria dentro de casa. Exceções. Vamos supor que a sua empresa hoje é livre adesão. Tem metade da empresa está no plano e metade não está no plano. Mas agora você quer ir para o Bradesco, para dentro do programa da ABS, e quer colocar 100% do quadro. Vou dar um exemplo simples. Você tem 3 vidas no Bradesco e você quer abrir uma outra apólice com 6. Aí eu consigo chegar lá e negociar com o Bradesco. É uma exceção, mas eu consigo negociar, que a gente já teve casos assim, e dizer para o Bradesco, eu vou cancelar uma apólice de 3 vidas e eu vou recontratar uma nova apólice com o dobro de vidas que eu tinha ali. E aí ele me autoriza a fazer essa migração para dentro do programa. Legal. O onboarding de um plano como o Bradesco hoje tem durado quanto tempo? Ou seja, entre encerrar o plano anterior e iniciar, qual o tempo ou seja, dessa administração vocês sugerem? Normalmente, os planos, para que você peça cancelamento, você tem que comunicar à seguradora com 60 dias de antecedência, que é praticamente o período que a gente precisa para fazer todo esse trâmite burocrático. Pedir a carta da associação, vínculo, assinar toda a documentação que a gente precisa, para deixar tudo prontinho para vocês, para que quando chegar daqui a 60 dias, você entra no plano automaticamente. Acaba um no dia 30, no dia 1º, o outro começa. Os outros não sentem absolutamente nada, né? Nós tivemos casos que o cara simplesmente foi no hospital e trocou a carteirinha com a esposa internada lá, né? Ele falou, a partir de amanhã é Bradesco, tá aqui o número da carteirinha. O hospital já sabe exatamente como fazer, então, se tiver pessoas que estão em tratamento, não sente absolutamente mudança nenhuma. Eu me senti no dever de fazer uma pergunta mais simples depois de ter feito uma pergunta tão complicada como a anterior, tá? Então, não é o caso aqui que eu, na verdade, uma das empresas que eu vou sugerir. Então, é isso aí. Felix, obrigado. Só complementando, o plano ele prevê nenhuma carência, mas tem alguma exceção para doenças pré-definidas? O que a gente sempre faz, Luiz, a gente passa o seguinte,
você até comentou no início, como é que eu faço para a questão de fazer os estudos? A 2G vai estar à disposição aí junto à ABS para fazer os estudos para vocês. Então é o seguinte, quero saber quanto que vai custar para o meu grupo. Hoje eu estou na 1000 e eu preciso saber quanto que eu vou gastar se eu trocar para o Bradesco. A Cláudia, que está na área comercial, ela vai fazer todo um comparativo da sua realidade hoje e da realidade do Bradesco, para que vocês estudem e avaliem a viabilidade dessa mudança, tá? Então esse é o primeiro ponto que vocês podem fazer a qualquer momento, podem consultar a gente e a gente fazer esse estudo para vocês. Poxa, mas depois eu preciso daquela documentação comprobatória, de avaliação, da carta da associação e tudo mais. Aí a gente segue esse trâmite posteriormente. Mas o estudo fica livre para vocês fazerem o estudo para fazer um comparativo sobre o que vocês têm hoje. Legal, interessante. Eu devo, na sequência, eu acho que eu vou pedir para fazer esse estudo comigo aqui para a gente avaliar uma possibilidade aí sim. Mais alguma dúvida, gente? A Cláudia comentou que é compulsória, ou seja, você tem que botar todo mundo que está na empresa, né? Todos os sócios e todos os... Perfeito. Isso mesmo. Você precisa colocar 100% hoje. Isso é uma regra que o Bradesco estipulou, porque ele fez um custo médio, quer dizer, ele não colocou por faixa etária e nada, justamente porque ele considerou que todas as empresas entrarão com 100% do seu quadro. Entendi. Eu perguntei para o Bradesco a primeira vez por que essa exigência, e ele falou que se eu não fizesse essa exigência, só iria botar as pessoas mais críticas e as pessoas, entre aspas, mais sadias, você não iria colocar. Então, como ele faz esse custo médio, então ele põe todo mundo e ele assume o risco a partir do momento que ele aceita você. Eu perguntei porque, no meu caso, nós temos alguns sócios lá, né, na empresa. E tem algumas pessoas que estão no mercado corporativo, de empresas grandes, né? Eles já têm o convênio lá. Então, para esse público, não interessa fazer. Por isso que eu perguntei. Então, só pegando o gancho aí da sua observação, que é muito importante, quando nós temos uma empresa, como você citou agora, você pode ter aí alguns sócios que já possuem um plano empresarial, muitas vezes ele é dependente da esposa, né, numa Sul América ou numa outra operadora e seguradora. No momento da implantação, nós pedimos o quê? Uma carta de próprio punho, né, desse sócio ou do colaborador, informando que ele tem o conhecimento, né, do seguro que está sendo proposto na empresa, porém, o sócio não vai entrar ou o dependente não vai entrar, por quê? Porque já possui um seguro atual, tá? Isso, junto com essa carta, a gente pede também uma carta de permanência, só para que realmente a gente comprove para o Bradesco que o grupo não está entrando na totalidade, por quê? Porque essas pessoas já possuem um plano hoje, né, um saúde empresarial. E isso, de uma certa forma, é até uma segurança para a própria pessoa, por quê? Porque daqui a 6 meses, daqui a algum ano, pode ter alguma mudança, né? Um exemplo, hoje ele está como dependente na pólice da esposa, mas de repente a esposa não está mais nessa empresa, muda aí a questão aí do benefício, e aí ele fala assim, agora eu quero, de repente, tentar verificar a possibilidade de participar do seguro-saúde, né? Mediante a isso, se não houver descontinuidade, a Bradesco, a gente consegue fazer uma análise que nós chamamos de inclusão fora do prazo, tá? E se tiver toda a documentação comprovando que realmente não entrou porque já tinha o plano e que não teve descontinuidade, essa pessoa pode entrar no plano, tá? Não tendo nenhuma carência. Então, na verdade, assim, é uma justificativa, mas de certa forma uma segurança para essa própria pessoa. Entendi. Tá. Obrigado. Então, essa é a ideia. Tudo tem suas regras, suas exceções dentro do Bradesco. O importante é a gente sempre avaliar o grupo, porque a gente vai dizer para vocês e vai auxiliar vocês no sentido de dizer qual o melhor caminho e aonde a gente consegue abrir alguma exceção, consegue atender a uma necessidade específica, uma particularidade daquela empresa, junto ao Bradesco, né? Então, o fato que o Carlos falou que a gente batalha bastante lá no Bradesco para atender as empresas é isso. A gente procura entender o que a empresa tem hoje, como que ela está, e o que ela precisa para vir para o Bradesco e como que a gente pode ajudar nesse sentido. Tem uma análise, né? Eu acho que foi o Luiz que comentou aí, mas, poxa, vocês não analisam nada, é sem carência? Obviamente tem uma análise do Bradesco, né? Dependendo do número de vidas, um exemplo, a partir de 30 vidas, todos os planos de saúde não exigem carência, isso é fato do mercado. Porém, como a gente atende empresas a partir de 3 vidas, existe uma pré-análise de uma avaliação
Porque nós estamos com um grupo grande que a gente tem que honrar aquele grupo e fazer com que o resultado desse grupo se mantenha saudável. Então, eu não posso, de repente, falar assim, pô, tem um amigo meu que tem uma empresa, só que ele já está com 80 anos, está com câncer, está com problema, eu queria colocar ele na pólice. Às vezes, para ajudar uma pessoa, a gente pode prejudicar 600, 700 pessoas. Então, a gente toma bastante cuidado na entrada dessa avaliação prévia das empresas. Para quê? Para que o grupo se mantenha sempre saudável e que a gente consiga essas reavaliações de preço a cada ano, que elas sejam o mínimo possível. Para que vocês tenham uma ideia, nos últimos 2 anos, o mercado trabalhou com um reajuste médio de 17% a 20%, nós tivemos um reajuste de 10%. Tivemos um reajuste de 10%. Uma outra coisa importante que vou pedir licença para vocês que eu vou começar uma outra reunião. Obrigado, valeu, bom demais a todos vocês. Valeu, abraço. Um outro trabalho importante que a 2G faz ao longo do ano nós temos um médico, né, que pela regra da Anvisa, da Agência Nacional de Saúde, esse médico, respeitando o sigilo médico, ele consegue analisar, por exemplo, um grupo de homens com mais de 50 anos que não fizeram exame de próstata, ou mulheres com a partir de certa idade que não fizeram o exame de mama. A seguradora fala, quem nunca usa o plano é uma bomba a qualquer momento, porque se o cara nunca usa nada, uma hora vai explodir o carro, né? Então, junto com esse médico que faz parte da equipe da 2G, a gente vai monitorando as movimentações, o que está acontecendo em cada um dos associados. A gente volta, por ser uma informação sigilosa, a gente volta para o RH e fala, vamos fazer uma palestra de conscientização sobre Outubro Rosa, darará. Ou seja, é um recurso que não existe custo adicional nenhum, e você motiva, a gente chega até os funcionários, quer dizer, não é você, dono, falando isso, é um agente de fora que está dando as melhores práticas no sentido de conscientizar as pessoas, olha, quando você tiver um filho doente, leva só ele, não leva os 3 de uma vez e cobra 3 consultas para pegar 3 reembolsos. Aquelas coisas todas que às vezes a gente acaba no dia a dia fazendo sem querer e sem pensar no que isso pode proporcionar. Então, esse acompanhamento que é monitorado, e quando existe um ponto fora da curva, a 2G entra em contato com o RH para falar, olha, tem um caso aí, podemos conversar? Então, isso também, no longo prazo, é aquilo que o Alex falou de preservar a apólice saudável do ponto de vista que a gente tem que estar sempre pensando em ter custos mais baixos. Então, se todo ano eu consigo, como ele falou, os últimos 2 anos, a gente ficou abaixo de reajuste, a gente fica mais competitivo em termos de mercado. Não sei se tem depois, como vocês fornecerem, uma tabela do plano X, do básico até o mais top, para a gente dar uma avaliada com os funcionários. Temos sim. Tá. Nós temos como encaminhar para vocês, tá, a apresentação, que tem aí particularidades aí sobre o programa, ele é bem detalhado, e temos também essa tabela, tá, com os planos e seus respectivos valores, que é custo médio, independente da faixa etária. Legal, Okay. Legal. Maravilha. Interessante, gostei, acho que é por aí mesmo. Alguém tem mais alguma dúvida ou a gente pode encaminhar para o encerramento? Até para, como aqui tem poucos associados, a gente vai estar gravando no YouTube, né? Quem tiver dúvida, está assistindo posterior a essa live, né? Manda e-mail para a coordenação, o e-mail da Feliciana, coordenação@itescos.com.br, que aí vai tirar todas as suas dúvidas. Aqui no próprio YouTube a gente vai estar nas descrições também, o e-mail da Feliciana. Então, quem tiver dúvidas posteriores, a gente só mandar por e-mail. Perfeito, pode falar, Carlos. A gente vai... desculpa, eu pensei. Fala, Carlos, você. Tem 2 Carlos aí, Na realidade, vocês vão enviar para o ITESC este documento e o ITESC encaminha para nós? Seria isso? O nosso ponto de contato seria com a Feliciana, correto?
Sim. É isso aí. Tá. Não, tudo bem. Eu sou associado à ABS já há muitos anos, né? Ah, ok. Mas como eu não conhecia muito esse processo ainda, né, de seguro-saúde, eu quero fazer um levantamento lá com os nossos colaboradores para ver se seria ideal para que todos aderirem, né? Mas eu quero fazer um levantamento, mas para isso eu preciso de uma documentação de vocês, fazendo, né, para saber esses valores, tudo direitinho. Mas pode encaminhar também para o Schmidt, e o Schmidt depois me encaminha, certo, Schmidt? Tá. Sim, tranquilo. Só uma pergunta aí, se cada um puder falar o número de colaboradores e dependentes, se souber na ponta da língua um número aproximado, só para a gente ter uma ideia. Aí você, Carlos, você, Wilson, Thiago, você também. Diretamente aqui, que para mim envolve mais aqui a parte de São Caetano, mas eu tenho aqui diretamente 30 colaboradores. Ah, ok. Mais dependentes, essas coisas todas, então não sei aí, não vou te dizer, precisar quanto, né? Tá, ok. Só para ter uma ideia. A nossa lá na MS tem 6, tá? Okay. 6, mas fora os dependentes aí. Legal. Eu estou falando colaboradores PJ. Como é que é, Carlos? Tem PJs também no meio, né? Ah, ok. Legal. No meu caso aqui, como a gente lida com facilities, a gente tem diretos na parte administrativa 60, mas somando todos a gente tem mais de 900. E aí a gente tem um plano específico, porque a maioria deles é do ABC, e a gente tem um plano específico para eles, mas somando tudo a gente deve ter umas 950, 980 vidas. Tá, você falou, eu lembro que você me falou, era Notre Dame, é isso? Não? Notre Dame é o meu, porque eu fiz particular. O dele, a gente está com a RS, uma coisa assim, que atende basicamente aqui no ABC. Mas a gente pode fazer um estudo, até sem compromisso nenhum. Sim. Carlos, você atua hoje qualquer teu plano? O meu? Olha, eu vou dizer a verdade, o meu é Bradesco. O meu diretoria é Bradesco já, né? E eu estava até verificando algumas outras possibilidades, sem dúvida nenhuma. Mas o do meu pessoal, eu acho que é a Unimed, tá? Eles é que partiram para ver o processo lá, eu não tenho de cabeça assim. Quando a gente fez dos primeiros contatos com a Bradesco, eles têm 40% do mercado, né? Então isso é bom e isso é ruim, né? Porque 40% dos associados hábeis devem ter Bradesco, né? Então já o nosso mercado diminui. Mas no teu caso aí pode ser que seja uma coisa interessante para você agregar mais esse pessoal da Unimed, logicamente com ver custos, para ver se isso tudo para em pé ou não. Certo, eu vou conversar para ver a situação de cada um lá. É que tem aquele colaborador que não quis participar, coisa desse tipo, entendeu? Então a gente precisa entender aí cada um, por isso é que eu preciso conversar com todos a esse respeito. Nosso caso são 4. 4, né, Thiago? Só botar o Atlantic Hub inteiro lá, põe o Benício, põe a turma toda. Legal. Eu gosto de explicar para o pessoal que a 2G gosta de coisas difíceis, tá? Se fosse fácil, todo mundo faria, né? Faz sentido. Então, assim, apontem as particularidades de vocês e a gente vai com a cabeça para pensar para ver qual é o caminho que dá para seguir, né? Então, a gente ajudou muitas empresas aí, mais de 100 empresas que estão dentro do programa, outras que não couberam no programa, mas são associados da ABS, a gente também estudou o mercado, tem empresas na Sul América, tem empresas na Mil, porque naquele momento, para a realidade daquela empresa, cabia uma proposta particular para ela, né? Então, a gente sempre procura uma alternativa para todo mundo. Então, nosso grupo lá, a turma da Cláudia, está lá justamente são as cabeças pensantes pensando em qual é a alternativa que melhor faz o perfil daquela empresa. Então, a gente sempre estuda tudo que a gente pode ver no mercado para fazer sentido para cada uma das empresas, né? Perfeito. Mais alguma colocação? Não? Tranquilo? Carlos, quer falar um pouco então da ABS? Você falou que tem uns slides para falar? Eu só queria falar rapidamente, em primeiro lugar, também agradecer aí esse convite seu para a oportunidade de a gente estreitar relacionamento e também oferecer
esse benefício aí para os seus associados. Rapidamente, isso eu vou fazer amanhã, também de novo em primeira mão. A gente vai ter um evento agora na quinta-feira, é um evento mensal, só para... Deixa eu colocar aqui. Ó, rapidamente, 5 minutos para a gente já... Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Aproveitar para vender o peixe, né? Cadê aqui? Eu vou colocar aqui. Esse vai ser o nosso evento da próxima quinta-feira, inclusive todos estão convidados aí. Um webinar onde nós vamos estar colocando todos os benefícios e serviços associados, né? O lado esquerdo, o Rodolfo, nosso presidente, vai fazer um apanhado aí do que está acontecendo. Hoje a ABS está atuando muito forte nos 3 níveis, né? Municipal, estadual e federal, né? Hoje a gente tem no STF, por exemplo, uma demanda que os estados estão exigindo, querem cobrar o ICMS sobre o software, ou seja, além do ISS que a gente já paga, ou seja, seria uma bitributação. Então a ABS já tem essa causa, está desde 1999, só para vocês terem ideia, já são 21 anos que a gente está acompanhando essa causa. Se for vitoriosa para os estados, vai quebrar a maioria das nossas empresas, no sentido de que a alíquota mínima seria aí de entre 5% e 18%. Imaginem as nossas empresas terem um acréscimo aí de 5% ou até 18% sobre o faturamento bruto, né? Quer dizer, é um absurdo. Quer dizer, em vez de eles fazerem a lição de casa de reduzir os seus custos, eles só repassam para nós pagarmos. Mas isso é um caso. O Dr. Tomás Corte Real faz parte do nosso jurídico, faz parte do ABS Academy. Nós estamos com cursos de LGPD, ele é responsável por isso. O Alex, vocês já ouviram falar, depois eu falo um pouquinho. A Carolina Marzano é a nossa Compliance Officer, responsável por toda a parte de compliance e governança dos comitês. E, por último, a Jamile também vai falar sobre a parte de fomento e linhas de crédito. Eu quero só mostrar um slide aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é legal, sobre esse especificamente aqui, já mais 2 eu encerro. A ABS tem se posicionado bastante grande, então você vê aqui a ABS participa na parte do Ministério da Economia, toda a parte dos projetos de lei que estão reforma tributária, a gente está envolvido. Tem um canal direto lá com o Carlos da Costa, que é um dos assessores do Paulo Guedes. Essa questão do template para a política de teletrabalho. O que mais que a gente tem aqui? Uau, o que aconteceu? Aqui a parte de... A gente também desenvolveu, junto com a Ernst Young, uma pesquisa, o quanto a sua empresa está conforme com a LGPD. São um questionário aí de 20 minutos, você responde uma série de perguntas, tudo anônimo, você responde, depois você imprime o resultado, e aquilo pode ser um guia para você saber o quanto que você está, o que precisa fazer, e essa parte do protocolo. E a gente também está disponibilizando esses QR Codes. Tudo isso que eu falei para vocês, fiquem à vontade aí para fotografar os QR Codes que vão direto para as páginas. Então, esse protocolo sanitário que eu falei aqui à direita tem todas as regras de funcionamento e é bastante útil aí para toda e qualquer empresa. A parte de teletrabalho também, a parte da pesquisa da LGPD, todo mundo conseguiu fotografar aí cada um dos 4 códigos e já vai direto para a página, facilita aí. Normalmente o pessoal põe link nas apresentações, só que o link não é clicável, né? Então assim, pelo menos você já vai direto ao ponto e basicamente
Aqui também está o nosso QR Code da nossa central de relacionamento e do nosso portal ABS, que é esse QR Code que está aí na tela. Bom, era isso que eu gostaria de apresentar, tomar o tempo de vocês e, Luiz, agradeço aí enormemente essa oportunidade de estar junto com vocês e também rever alguns amigos aí, como o próprio Hugo, o próprio Thiago. Então, isso é bastante legal aí, que a gente tem turma boa aí, trabalhando, fazendo trabalhando sério aí para o nosso setor. Legal. Alguém tem mais alguma colocação aí para a gente fazer os encerramentos? E até a menção aí também da ação conjunta da coalizão também, né? A Jamile está participando bastante dentro da coalizão ABC, então, e também é um ponto de convergência aí do ABS e TESCS para auxiliar o ABC, né, nessa parte de transformação digital também. Isso é muito bacana. É verdade. Eu estava lembrando que o nome dela não era estranho, realmente é referente à coalizão, que ela está atuando lá na coalizão com a gente. Muito bom. Então, Carlos, obrigado pelo teu tempo. Acredito que todo esse vídeo gravado a gente vai mandar para o nosso associado pelo link do YouTube, para ele poder verificar, tirar as dúvidas deles. A gente já deve, na sequência, recebendo os e-mails, já encaminhar para vocês os e-mails de análise, para a gente começar uma análise preliminar. E aí, a partir daí, a gente começar a engatar essa parceria de fato. Agradeço também a Cláudia e o Alex pelas explicações, que foram bem úteis para a gente. O Carlos Bonilha, obrigado por estar participando com a gente. Espero realmente que dê certo aí e que a gente possa oferecer um benefício para o pessoal também, tá? Digiforte sempre presente aí, é um orgulho ter a Digiforte com a gente. O Wilson também, obrigado aí, Wilson. Ok. Pelos questionamentos, espero que o mercado de serviços lá. Fê, você sabe que você é a centralização de todos os nossos temas aqui, você é a nossa cabeça pensante, então, recebendo aí, já pode passar a bola, porque eu sei que vai dar uma parceria legal. Thiago, obrigado aí também, vamos em frente. E é isso aí, tamo junto, obrigado por todo mundo. Quem quiser fazer uma colocação final, fica à vontade. A gente deve encerrar o vídeo aqui agora, pra gente mandar subir lá no YouTube, tá bom? Eu costumo dizer que reunião onde tem mulheres, elas são efetivas. E graças a Deus a gente tem uma de cada lado aí para garantir o sucesso da parceria. Parabéns, Feliciana e Cláudia. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Valeu. Um abraço para vocês. Até mais. Tchau.